Muita gente se surpreendeu com a força da recuperação da economia mundial e brasileira depois da crise do coronavírus. Por que a recuperação foi tão forte? Porque os estímulos, tanto fiscais quanto monetários, dados no Brasil e no mundo, nunca foram tão grandes. O que a gente viu é uma quantidade de dinheiro sendo colocada, seja através de gastos do governo, que são os estímulos fiscais, como monetários, expansão de crédito, à medida que a taxa de juros foi para os níveis mais baixos da história no mundo inteiro. No Brasil, a taxa básica Selic chegou em 2%, mas se a gente for olhar o que aconteceu no resto do mundo, Europa, Japão, a taxa se tornou negativa. E isso tudo levou a muita expansão de crédito. Mas especificamente no lado brasileiro de estímulo fiscal, disparado, a medida mais importante foi a medida do auxílio emergencial. No pico, a gente teve, entre os meses de abril e setembro, todo santo mês, o governo colocava em circulação, na mão, ou mais precisamente no bolso, de população de renda baixa, mais de 50 bilhões de reais por mês a mais. Isso chegou a 66 milhões de pessoas, que, aliás, moram em lares onde no total há mais de 108 milhões de brasileiros. Então significa que ou a renda direta da pessoa ou a renda familiar de mais da metade dos brasileiros aumentou por conta do auxílio emergencial e como a maior parte das pessoas que recebeu o auxílio emergencial é de renda muito baixa, o resultado é que essas pessoas têm uma tendência a gastar uma grande parte da renda extra que elas ganham, porque elas têm um monte de necessidades de consumo que não foram atendidas. Quando o dinheiro está disponível, elas gastam. Ao gastarem, elas fazem com que empresas possam vender mais. E essas empresas que vendem mais param de demitir gente e depois voltam a contratar, que é o que a gente tem visto nos últimos meses. Nos últimos 3 meses, o total de novas contratações no Brasil vem batendo recorde. Nunca na história se contratou tanta gente como nos últimos meses. O último mês que a gente tem dados disponíveis foram 450 mil pessoas a mais que foram contratadas do que aquelas que foram demitidas, porque a gente continuou a ter empresa demitindo gente. Mas quando a gente pega o total de novos contratados e tira os demitidos, foram 450 pessoas a mais com emprego. E aí o pessoal fala, pera, mas o auxílio diminuiu em outubro, e a economia? Não sentiu nada. Aqueles 3 meses que eu falei de geração recorde de emprego foi exatamente nesses meses. E agora que o auxílio acabou em janeiro, muito provável o efeito vai ser o mesmo que a gente viu nos últimos meses. O que está acontecendo? Esse impacto do estímulo fiscal está sendo substituído pelo aquele estímulo monetário que eu comentei, a expansão do crédito, e também pela geração de emprego que coloca a renda no bolso de outras pessoas e que gastando geram aquele mesmo estímulo positivo que eu comentei antes.